Oi, e aí, tudo bem? Como estão vocês, colegas professores, meus colegas amantes da literatura, meus amigos e alunos do Colégio Coronel Pedro Nunes? Tenho certeza que, pelo menos para mim, a dinâmica que nós estamos utilizando nas nossas aulas de literatura da segunda série, com eu lendo o texto junto com vocês e nós interpretando, tem sido uma experiência nova para mim, principalmente que nós demos nome a esse exercício, né, como audição às cegas. Combinou perfeitamente com o nosso livro, né? Audição às cegas. Então eu ouço vocês escutam aquilo que eu tenho para falar sobre um parágrafo, sobre um capítulo, e assim nós estamos levando adiante o nosso projeto de análise e interpretação, principalmente leitura, da obra Ensaio sobre a Cegueira, do grande escritor José Saramago. E lendo Ensaio sobre a Cegueira de novo, né? Eu falei para vocês que eu ia comprar, olha só, Ensaio sobre a Lucidez. Já comecei a leitura e aí eu fiquei sabendo outro livro dele, que a gente vai poder também fazer um jogo aqui de análise e interpretação. Então, assim, eu tô redescobrindo José Saramago junto com vocês, meus alunos. Bom, separei aqui algumas frases de José Saramago. Utiliza o romance como veículo para reflexão. Bom, eu gostaria de dizer isso para o autor, que realmente ele vem fazendo eu pensar bastante. Outra frase de Saramago: chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante. Quando a gente lê Ensaio sobre a Cegueira, essa frase fica na nossa cabeça o tempo todo. Eu creio que de todos os meus livros se pode fazer uma leitura política, ainda que não seja esse o objetivo de nenhum deles. E aí, quando a gente começa a ler ensaios sobre a lucidez, a gente fica pensando, ele não tinha mesmo nenhuma pretensão política, nenhuma intenção política. Nem quando ele escreve ensaios sobre a cegueira e nem quando ele escreve ensaios sobre a lucidez. Bom, se nós formos olhar a questão da própria tessitura do texto e como a gente precisa e devemos fazer uma análise literária, realmente nós precisamos encontrar a arte, precisamos encontrar a linguagem, como o autor se expressa, como ele separa, como ele lista o seu próprio vocabulário para que ele vá dando forma, né, aos seus pensamentos e aquilo que ele quer escrever. Mas é muito difícil a gente ler José Saramago, pesquisarmos sobre a biografia dele e não percebermos algumas intenções políticas e ideológicas. Mas vamos procurando fazer uma leitura buscando a literariedade do texto, buscando a interpretação da arte da palavra, das letras, na organização do texto. E vamos descobrindo o tema, e ao descobrir o tema, nós vamos refletindo sobre esse tema. Depois ele tem uma outra frase, e essa frase me fez aproximar José Saramago de Machado de Assis. Quanto mais eu leio José Saramago, mais eu descubro algo em comum entre ele e Machado de Assis. Observem essa frase. Os homens, os seres humanos, é que são terríveis e são magníficos. Quer dizer, ele coloca o homem como o bem e o mal juntos. Não somos totalmente bons, mas também não somos totalmente maus. E na literatura, quando a gente vai discutindo, analisando as temáticas, a gente chega a essa conclusão realmente. E tem uma outra frase de José Saramago, que é muito parecido com o Ensaio sobre a Cegueira. É inevitável o sofrimento, o sangue, o genocídio, porque o homem não é bom, pronto. E aí a gente lembra Machado de Assis de novo, né? Ao vencedor as batatas, né? Para que alguns riem é preciso que outros choram, para que alguns vivam é preciso que outros morram. Então esse lado trágico, esse lado como que eu vou dizer, como Machado de Assis diria, esse lado das mazelas do ser humano que está inserido em uma sociedade e que muitas vezes
fica transparecendo muito mais o nosso lado desumano do que o nosso lado humano. Então, eu quis começar a aula falando, né, citando essas frases do próprio José Saramago, esse escritor português que escreveu Ensaio sobre a Cegueira, publicado em 1995. Depois, em 2004, ele publicou Ensaio sobre a Lucidez. Sobre Ensaio sobre a Cegueira, em uma das várias entrevistas que José Saramago deu, em uma delas ele escreveu o seguinte sobre o Ensaio sobre a Cegueira: este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. É um livro brutal e violento, e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é necessário termos coragem para reconhecer. Quando a gente lê isso ou escuta isso de José Saramago, a gente automaticamente, né, aquele que é um estudante da literatura, ele precisa se lembrar de Aristóteles, né, o primeiro pensador grego, filósofo, o primeiro pensador da história da literatura, que no século IV a.C. vai escrever um livro, A Arte Poética, em que neste livro ele vai trazer dois termos que até hoje são estudados. Em vários livros de teoria literária, nós vamos encontrar, né, essa origem, essa primeira célula, essa gênese do estudo literário que Aristóteles escreveu. E esses dois termos, quais são? A mimese e a catarse. Então, quando a gente vê José Saramago, ele cria, né, nas próximas páginas que eu escrevi aqui, eu interpretei o Ensaio sobre a Cegueira como uma grande alegoria. Nós estudamos os recursos estilísticos, os recursos literários, estudamos a linguagem denotativa, conotativa, já estudamos isso com os alunos de ensino médio e até mesmo começamos com os alunos do fundamental. A partir do 8º, 9º ano, nós já precisamos estar mostrando para os nossos alunos, principalmente essas duas faces da linguagem, a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Quando estudamos a linguagem conotativa, identificamos as figuras de linguagem, que são elas várias. Quando estudamos as figuras de linguagem, começamos a estudar dentro da história da literatura que em determinados momentos algumas figuras de linguagem são mais utilizadas do que outra. Quando estudamos também o estilo individual dos escritores, nós percebemos que alguns escritores recorrem mais a determinadas figuras de linguagem, enquanto outros escritores recorrem a outras figuras, né? Vamos descobrir paradoxos e antíteses, oxímoros em Gregório de Matos. Vamos descobrir metáforas, antíteses e paradoxos em Camões. Vamos descobrir em Castro Alves outras figuras de linguagem e assim por diante. E aí eu identifiquei em Ensaio sobre a Cegueira uma grande alegoria, né? Não é uma metáfora apenas, é mais profundo, é uma grande alegoria. E praticamente a alegoria da caverna de Platão. Então eu tenho aqui Aristóteles e Platão, que eu posso analisar o Ensaio sobre a Cegueira, fazendo referências tanto à Arte Poética de Aristóteles, quanto à República, principalmente no capítulo 7º da República, quando Platão vai falar da questão do mito da caverna. Mas nós vamos falar mais sobre isso. O interessante aqui, para a gente fechar sobre essa fala de Saramago, é como Saramago via o ser humano, como Saramago queria que o ser humano configurasse enquanto personagem na obra Ensaio sobre a Cegueira, como esse ser humano habitava essa sociedade e que sociedade era essa. Então, a maneira como ele tenta fazer uma representação desse homem, dessa sociedade, no livro, por meio de uma grande alegoria, a gente pode dizer que essa foi a mímese
de José Saramago. Agora, ele tenta também, e aí eu só vou saber se realmente a mímese do autor foi boa, se essa mímese provocar a catarse. E ela vai provocar a catarse, porque ele vai dizer que eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrever. E eu vou contar um negócio para vocês. Não tem como ler este livro sem sofrimento. Não tem como ler este livro sem sentir nojo, asco, medo, repúdio e principalmente sem pensar em que ser humano é esse que habita a Terra. E que como o José Saramago vai descrever esse ser humano e as suas ações, principalmente em situações extremas, como é que acontece neste livro e o porquê que eu escolhi, juntamente com os meus alunos, trabalhar este livro agora. Porque o momento de 1995 em que ele edita, publica o livro, é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje e a gente continua a falar sobre isso na próxima aula. Obrigada!